Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas. Capítulo 8 de Lucas. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então, Jesus saía, a partir daquele momento que ele conversa com os discípulos de João, ele intensifica seus trabalhos indo para todas as aldeias, todas as cidades, em torno de Genezaré, do lago de Genezaré, fazendo as suas pregações, curando, esclarecendo e iluminando. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Tinha aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, que podiam acompanhá-lo, como os 12 discípulos e mais algumas outras pessoas, e tinha também as mulheres, que sempre procuravam dar o suporte, dar o apoio por onde Jesus passava. Jesus nunca ficava sozinho, nunca ficava abandonado das pessoas que o poderiam ajudar, que poderiam auxiliar. Ele estava sempre acompanhado de um grupo de pessoas que queriam participar ativamente dos trabalhos de pregação do reino e principalmente ouvir seus ensinamentos e ver as curas que Jesus fazia. E juntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente. E, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Quantas vezes nós somos aquelas sementes caídas em torno do caminho? Guardamos os ensinamentos do Cristo, guardamos os bons conselhos do Evangelho, até o momento que a perturbação nos bate a porta, a tentação vem a nos convidar para a grande reflexão. E aqueles que caem sobre a pedra, é aquele momento que nós ficamos muito empolgados com a nossa tarefa, e pouco tempo depois, nos esquecemos do nosso compromisso, nos esquecemos das nossas responsabilidades. E outra caiu entre espinhos, e crescendo, com ela os espinhos a sufocaram. Quantos espinhos ainda carregamos conosco, sufocando a boa semente do Evangelho, que não nos deixa ainda despertar para a luz do amor. Precisamos, pois, começar a limpar os nossos conflitos, as nossas tentações inferiores, para começarmos a procurar ser pessoas melhores, pessoas mais dignas de seguirmos os ensinamentos do Cristo. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Nós estamos produzindo os frutos que era necessário produzir? Nós estamos produzindo os frutos tão compatíveis com a nossa condição evolutiva e que poderíamos então estar ajudando muitas pessoas a seguir por caminhos iluminados? Ou estamos perdendo nosso tempo, deixando passar as nossas belas oportunidades de realizar o melhor, por não sabermos ainda construir as forças do bem? E nosso coração, com a força do amor que já temos conquistado. E muitas das vezes nós tentamos deixá-lo sufocado pelos espinhos e pelas ervas daninhas, que achamos pelo caminho e vamos carregando na nossa bagagem, por ainda não termos desenvolvido os verdadeiros bons sentimentos que todos nós deveríamos procurar carregar conosco. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós estamos tendo ouvido para ouvir as palavras do Cristo? Ou apenas estamos deixando que as palavras ecoem pelo tempo, pelo ambiente onde nós estivermos, e saímos dali agindo com a mesma imprudência de antes? Quando nós estamos dirigindo, eu gosto sempre de usar o termo dirigir, porque ali envolve uma série de coisas. Nós queremos fazer da melhor forma possível. Vamos usar da velocidade mais prudente para aquela via, para aquela estrada e para aquele momento. Vamos procurar agir com mais segurança
mantendo a distância de segurança, mantendo a atenção naquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, nós estaremos sempre procurando fazer da melhor forma possível quando estamos dirigindo. Da mesma forma, deveremos procurar estar agindo no nosso dia a dia com relação à prática do Evangelho. Da mesma forma, deveremos procurar colocar os ensinamentos do Evangelho em nossos corações, em nossas almas, em nossas vidas. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E por que Jesus não deixava claro para os outros, não explicava para a multidão as parábolas que ele colocava? Porque se você explica, eles começariam a: fulano, esse aqui é fulano, essa semente aqui é ciclano, e começariam a destoar a situação. E deixando as parábolas, eles iam tentar pensar, tentar entender por que ele falou isso. Qual o sentido dessas palavras, o que ele queria dizer com essas palavras. E aí as pessoas iam, durante a semana, durante aquele tempo, antes de encontrar com Jesus de novo, tentando digerir as informações. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Se você está... Aquela semente que cai junto do caminho é aquela que está mais vulnerável. Então, existem pessoas que, mesmo ouvindo as palavras de Jesus, ficam empolgadas naquele primeiro momento, ou às vezes nem prestam muita atenção, porque elas estão vulneráveis, estão atormentadas por uma série de conflitos, por uma série de tensões que as deixam constrangidas, conturbadas e fogem o foco. Na primeira tentação, na primeira prova, elas caem. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E, no tempo da tentação, se desviam. Aquela empolgação tem que as pessoas chegam na casa e vou fazer tarefa, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois a pessoa some. É o fogo de palha, é aquele momento da tentação, da exaltação da pessoa, da alegria dele ali. Respeitemos, é o momento daquela pessoa, é a situação que aquela pessoa vive. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante não são sufocadas com os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então tem aquelas pessoas que, ao perceberem as palavras, ao receberem os ensinamentos do Cristo, se empolgam, ficam felizes, mas começam a refletir como aquele moço rico. E as minhas riquezas? E a minha corrida de biga? E aquelas roupas chiques que eu comprei? E aquele plano que eu tenho de adquirir um carro melhor? Então a pessoa, em busca de planos efêmeros, de busca de coisas que não é muito de valorização espiritual, se perdem da palavra do Evangelho e às vezes deixam até de procurar seguir o Evangelho. Logicamente que não tem nada de errado você trocar o carro, ter um monte de roupa chique. Senão, como que os trabalhadores que produzem essa roupa vão sobreviver? O problema é como você direciona a sua tentação, a sua atenção para aquele objeto que você quer. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, quando nós estamos com o coração honesto, quando estamos agindo com toda a dignidade possível, nós começamos então a construir um mundo mais compatível, mais condizente com essas nossas necessidades. E começamos então a realizar as forças do bem, começamos a realizar
os trabalhos construtivos e edificantes que devemos fazer dentro do ambiente onde nós estamos. E todos nós devemos procurar, então, estarmos na condição daquele que serve, daquele que ajuda, daquele que constrói, daquele que edifica. Para isso, precisamos aprender a estar com o coração aberto às forças do bem e que essas forças do bem preencham o vazio nosso existencial e nós comecemos, então, a dar um novo valor, uma nova postura para a nossa existência, uma nova condição de trabalho essencial ao nosso crescimento. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Por isso, se nós já começamos a deixar a semente brotar e a produzir frutos ao longo da nossa caminhada, nós temos que saber que somos uma lâmpada. E essa lâmpada vai nortear o caminho de muitas pessoas. Vai direcionar muitas pessoas para caminhos que engrandeçam a alma, para caminhos que os fortalecem, para caminhos que os orientam nas grandes realizações sublimes do amor. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. Então, todo o caminho que nós perseguimos, todos os caminhos que nós seguimos, vai ser condizentes com aquilo que nós precisamos fazer, vai ser condizente com aquilo que precisamos elaborar para construirmos e edificarmos as forças do bem, construirmos e edificarmos as forças que nos conduzem a Deus, as forças que nos conduzem à nossa iluminação interior. Procuremos, pois, trabalhar intimamente para sermos melhores, para que essa luz, que já conseguimos acender em nosso coração, possa irradiar cada vez mais, iluminando caminhos e corações para aqueles que estão ao nosso redor. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. A todos nós que procuramos ter para ajudar os nossos semelhantes, a contribuir com os nossos semelhantes, mais ainda nos será dado para contribuirmos ainda mais com os nossos semelhantes. Mas se você parece ter, porque você quer ter a posse para gozo próprio, para proveito próprio, isso vai ser tirado. Isso vai fazer com que você perca, vai fazer com que você deixe de ter. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Sempre onde Jesus estava, existia uma multidão em torno dele. E ali a segurança era feita pelos seus 12 apóstolos, aqueles que estavam mais próximos a ele, sempre próximo. E a multidão tentava esmagá-lo. Por isso, muitas das vezes, ele entrava no barco para fazer suas pregações, ou subia o monte, para que ele pudesse falar à maioria das pessoas. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. É importante nós entendermos que Jesus não estava discriminando a mãe dele nem seus irmãos. Ele estava dando uma lição, porque ele aproveitava todos os momentos para dar uma lição. Lógico que ele não ia rejeitar a mãe, não ia fugir da mãe, mas ele tinha que dar aquela lição para aquelas pessoas naquele momento. E qual lição ele dá? Ele dá a lição do amor, a lição da misericórdia, a lição do perdão e a lição do entendimento que todos nós somos filhos de Deus. E se assim é, todos aqueles que procuram praticar a vontade de Deus vão estar sendo irmãos, mas irmãos mais experientes, irmãos mais purificados, irmãos que estão em um nível de evolução necessitados de trabalhar para ajudar os seus semelhantes. E aconteceu o quê? Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. Cada momento de Jesus tem um significado. Aqui,
cercado pela multidão, esclarecendo as pessoas, esclarecendo da grande família universal, ele precisa de entrar no barco e ir para outra margem. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade, o vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: uma coisa importante, quando você está no barco da vida e vai conduzindo a sua vida por esse imenso oceano, se você deixar Jesus adormecer no seu caminho, tempestades e ondas bravias podem te acessar, podem vir tentar impedir-lhe o caminhar, a jornada para o fim. Por isso, a importância de nós procurarmos trabalhar intimamente por valorizar nossas ações, valorizar nossos sentimentos e procurarmos construir, edificando mais amor e mais paz ao longo da nossa existência. O trabalho íntimo de refazimento, o trabalho íntimo de engrandecimento espiritual é fundamental e necessário a todos nós. É fundamental e necessário para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Então vamos procurar observar como estamos caminhando e de que forma Jesus está no barco junto conosco. Não o Jesus universal, mas o Jesus que carregamos conosco. Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. O poder de Jesus transcendia todos os entendimentos comuns daquela época. Até os ventos e as águas o obedeciam. E os ventos e as águas são conduzidos, esses movimentos grandes, lógico, tem a força da natureza, tem os princípios estabelecidos de mudança de temperatura, para que o vento seja mais rápido ou mais lento, mas também tem os espíritos comandando essas ações. E Jesus, com todo o seu poder, ele tinha ascensão sobre esses espíritos. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, e dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda, ele obedece? É comum, por onde Jesus passava, as pessoas sempre olharem para ele com certo temor, com uma certa, assim, insegurança. Porque o mestre tinha sempre a palavra certa, tinha sempre aquele momento de mostrar para as pessoas a necessidade de fazer as transformações, de fazer as suas mudanças. E cada um, segundo as suas possibilidades, faziam-nas e procuravam transformar-se para um mundo melhor. E todos nós temos que começar a olhar para nós mesmos e começarmos a fazer as nossas mudanças, nossas modificações, para crescermos e aprimorarmos-nos, segundo a vontade de Deus, segundo as leis de Deus. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. Estava de cá, foi para outra cidade, Gadara, ficava do outro lado do mar da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. A pessoa era tão atormentada por espíritos tão desequilibrados que ele não conseguia se vestir e, além do mais, ficava habitando entre os sepulcros, não ia para casa. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. O porta-voz daquele grupo de espíritos, então, se manifestando pelo jovem, porque o jovem era um obsediado, tinha com ele vários espíritos, então ele era um médium atormentado por esses espíritos. E, diante do Cristo, reconhecendo a grandeza e o esplendor de Jesus, prostram-se e faz essa pergunta-chave: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo?
peço-te que não me atormentes. Eles sabiam quem era Jesus. Não queriam perdoar. Queriam continuar naquele mesmo padrão, naquele mesmo patamar. Porque tinha ordenado o espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no presos com agrilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então nada conseguia deter aquele homem cercado por aquele grupo de espíritos. E mesmo que ele fosse acorrentado, ele quebrava as correntes e ia pelo deserto. Tamanha a sua força descomunal. E é importante nós entendermos que certas pessoas portadoras de certas mediunidades, que não é igual para todo mundo, em momentos que elas estão incorporadas, elas têm uma força fora do comum. E perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Ele era cercado por uma legião, por mais de 100 espíritos. Era uma pessoa totalmente possessa, totalmente desequilibrada, e naquele momento ele estava encontrando refrigério para a sua alma. E rogavam-lhe que o não mandassem para o abismo. Eles sabiam, esses espíritos sabiam que eles não queriam ir voltar para o abismo de onde saíram, eles queriam estar junto daquele homem. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Essa passagem aqui, pastando por ali uma manada de muitos porcos, ela é bem figurada. Porque porcos, os judeus não criavam porco, eles não comiam porco. Então, para que eles iam estar criando porco ali? E porco, normalmente era se referindo a pessoas de má vida. Ou seja, havia por ali pastoreando, trabalhando, caminhando, pessoas de má vida. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-la na cidade e nos campos. Naquele momento, quando Jesus ele dá o toque de amor naqueles espíritos e ordena-os a sair, e eles falam que não queriam voltar para o abismo, mas pedem que eles fossem alocados em porcos. Ou seja, deixa que a gente reencarne em pessoas de má vida. E precipitarem para o lago e afogarem-se é entrar no útero, reencarnar. Por isso as pessoas ficaram tão furiosas. Fugiram apavoradas porque sabiam que algum deles poderiam reencarnar em suas famílias. Isso ninguém queria. E foram anunciar pelos campos, pela cidade. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Então eles olham para o homem sentado ali ao pé de Jesus, manso igual um cordeiro, calmo, tranquilo, e naturalmente que as pessoas falam: mas ele tem todo esse poder? E aí temem. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Ao contar como eles haviam sido salvos, daqueles espíritos haviam sido retirados dele, sido esclarecidos para seguir o seu caminho evolutivo, o que acontece? E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando nele, ele no barco, voltou. Não criou caso, não criou atrito, simplesmente voltou. Seu serviço já tinha sido feito. Já tinha alertado ao gadareno, coitado, que vivia atormentado por tantos anos
com aqueles espíritos tão maus o acompanhando, ele volta. Mas por que eles os expulsaram? Porque quando falam que eles são mandados para os porcos, para precipitarem nos lagos e morrerem afogados, eles entenderam, esses espíritos vão reencarnar e qual de nossa família vai recebê-los? Olha, Jesus, não te queremos aqui não. E essa ideia de receber esses espíritos não nos agrada. Esse é o recado que eles passaram. E aqui uma forma cifrada da reencarnação. E certamente que alguma tradução deve ter dado uma mexidinha. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixassem estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo: a pessoa que foi curada, demonstrando grande gratidão, queria estar sempre com Jesus. Mas ele tinha missões importantes a cumprir dentro da sociedade e Jesus orienta-o a seguir por um outro caminho necessário ao seu processo evolutivo. Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então Jesus precisava dele ali, pregando as grandezas de Deus e todo o poder de Deus, representado na terra por Jesus. E isso trouxe para eles, para aquele homem, um grande benefício. Ele pôde ser um trabalhador do Evangelho. Apesar de ter passado tanto tempo da sua vida obsediado, atormentado por espíritos imundos, criando tumultos e problemas para todos dentro daquela cidade, daquela região, naquele momento ele estava livre e pregando o Evangelho a todos aqueles que antes ele assustava pelo seu furor, agora ele atrai, cativa, ilumina com o amor que recebeu de Jesus. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E sempre tinha multidão em torno de Cafarnaum, esperando por Jesus para ouvi-lo, para buscar o seu esclarecimento, para buscar a luz que nos ilumina para toda a eternidade. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe na sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Era um dos varões, um dos príncipes da sinagoga, uma das autoridades na cidade, pedindo que Jesus fosse até sua casa salvar sua filha. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla de suas vestes, e logo estancou o fluxo de seu sangue. Então, essa pobre mulher, atormentada por vários anos com esse fluxo, mais de 12 anos, e ela então fica ali, diante de Jesus, e toca-lhe as vestes, chega ali por trás, enfrentando toda aquela multidão, todo aquele empurra, e ela vai lá tocar a veste de Jesus. E disse Jesus: quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes quem é que me tocou? Se está sendo imprensado, empurrado por tanta gente, como que a gente vai saber quem te tocou, Jesus? E disse Jesus: alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Essa mulher não simplesmente encostou nas vestes de Jesus. Ela foi buscar a energia do amor que estava em Jesus, com fé, com tanta certeza que Deus iria ajudá-la, que Jesus sentiu a energia saindo para curá-la. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Os olhos de Jesus sobre as pessoas de bem, as pessoas mais simples, provocavam grandes revoluções, grandes transformações. E no momento que Jesus se dirige: quem me tocou? Ao perpassar os olhos pela multidão, a mulher se sente intimada
a confessar. Mas ela simplesmente não confessou que tocou Jesus, ela deu o motivo, a causa e o resultado de ter tocado Jesus. Nós estamos preparados para, se chegássemos diante do Cristo, tocar-lhe e receber as bênçãos das curas de nossas chagas morais, nossas chagas éticas? Reflitamos. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Não criou discussões, não criou problemas, simplesmente pediu àquela jovem que fosse em paz, seguisse o seu caminho. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E Jesus, ali esperando o transcorrer dos fatos, para ter mais aquela impressão naqueles corações que ali estavam. E é por isso que todos nós precisamos começar a entender. Jesus tinha ensinamento para tudo. E para tudo ele tinha o momento certo. O momento certo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Nos momentos mais difíceis, você acredita em Deus para se salvar os outros? E, entrando na casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. Sempre nos momentos mais cruciais que Jesus precisava fazer seus trabalhos de mais intensidade, de mais impacto, ele sempre levava consigo Pedro, Tiago e João. E aqui, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis. Não está morta, mas dorme. Diferente de Lázaro. Lázaro estava morto. Aqui a menina apenas dormia. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo... Interessante, Jesus não encontrava tarefa fácil diante daqueles momentos que ele tinha que fazer, das ações que ele tinha que realizar. Mesmo diante daquele momento que ele precisava concentrar-se, manter-se íntegro em sintonia com o Pai, via as pessoas rindo e zombando dele, porque a pessoa já estava morta. Mas não para ele, Jesus. Pega-lhe a mão e diz: levanta-te, menina. E seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. O espírito volta ao corpo, e ao voltar ao corpo, a pessoa então toma o caminho da vida, retoma a sua jornada evolutiva, retorna a sua caminhada. E pede que lhe dê de comer, porque ela estava enfraquecida, estava fraca. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Guardassem segredo. Já que as pessoas estavam criando tanto tumulto, que eles guardassem segredo. E assim, rogamos a Jesus as suas bênçãos de luz e de paz, para que nossos lares sejam abençoados, para que nossos lares sejam iluminados pelas bênçãos do teu amor.